Estamos aqui na companhia da artista, paisagista Gabriela Cardoso Gomes. Queria agradecer muito a tua participação aqui no Falando no Divã. Né? Hoje foi um dia, e é muito legal porque os artistas em atuação. Tivemos aqui o Ari Kozlov, que saiu do ensaio no Teatro Poeira, veio aqui e já voltou para o ensaio de novo, e vai estar estreando Maestro Selvagem, sobre a vida do Carlos Gomes. Nossa, né? Vai ser em outubro. Né? E tivemos aqui também a Renata Mizar, que também está num processo, ela vai oferecer uma oficina de dramaturgia lá no Teatro Domingos Oliveira, sobre a própria peça que estava no Sesc Copacabana, o Poeta Aviador. Então, em cima de trecho. E concluindo agora com você, que também está em plena produção. Totalmente, eu estava terminando, esse é um projeto novo, que foi um projeto de cenário, na verdade não é só paisagismo, eu estou fazendo paisagismo, junto com toda a cenografia de um restaurante. Então, é um restaurante enorme, que tinha um desafio muito grande, que ele era uma hamburgueria horrorosa antes, que precisava ser transformada num restaurante que é a cara do Rio, que é carioca. Quer dizer, foi repaginado. Totalmente. Assim, pra você ter uma ideia, ele era uma caixa preta, aquela coisa industrial, preto, laranja, esquisitíssimo, cafona. E agora ele tá todo colorido, eu botei pinturas, uma artista fazendo uma pintura, um painel de pintura ao vivo, botei tudo de bambu, as luminárias, clareei o teto, que a gente não tinha como trocar toda a elétrica. Então, os meus desafios eram, eu tinha que fazer uma grande modificação sem fazer grandes modificações. Sim. Por conta do orçamento, por conta do tempo. E aí entra a magia cenográfica, né? E aí a magia cenográfica, a criatividade, né? Para saber fazer esses truques de cores. Então, só de tirar o teto de preto para verde, a calha verde, tudo isso já muda. O em volta eu botei num avelã, então já foi ficando uma coisa que as cores... Eu fico muito impressionada como as cores têm poder na nossa vida, né? Assim, isso serve para tudo, né? Até para nossa vida, assim, para a cromoterapia do que você veste. Sempre que eu tô assim... a tua paleta existencial já diz tudo. Assim, você vê que pessoas que vivem muito de preto normalmente são mais fechadas, têm mais dificuldade de se alegrar, né? De se abrir mais. Eu acho que o colorido ele abre muito, né? E é importante a gente saber a hora de botar, não que eu não goste do preto, que eu também adoro um pretinho básico e uma coisa clássica, uma coisa europeia, assim, mas eu gosto muito. No caso, esse projeto era um restaurante tradicional carioca, de frutas e saladas e sucos, então era uma coisa totalmente colorida. E eu tô muito feliz, hoje foi o último dia. Tô exausta, cheguei aqui no último minuto. Mas é aquele cansaço gostoso, né? Mas é aquele cansaço gostoso de que, pô, eu consegui realizar mais um projeto, assim, e ficou melhor do que eu esperava. Porque quando você faz no 3D, você fala, uau, mas agora passar para real é o grande desafio, e são muitos desafios obra, né? Você sabe, é uma coisa, assim, enlouquecedora. São milhões de contratempos, milhões de coisinhas que atrapalham um todo, é muita coisa junta. O 3D é perfeito. O 3D é perfeito. O real life não é bem assim. A imperfeição do mundo não combina com a perfeição do 3D, né? Aquela coisa. E exige uma capacidade de improvisação muito grande, né? Totalmente. Isso é na vida, né? O tempo todo, assim. E a gente vive uma era onde as pessoas estão muito conectadas com o fake, né? E a vida real não é bem assim, né? É bem diferente. A gente que vive e que é artista e que tá aí na correria, na batalha do dia a dia, sabe que esse glamour não é tão assim como se dizem, né? E você como artista, porque você começou pelas artes cênicas. Sim, eu sou formada em artes cênicas. Mas você já tinha esse sentimento de identificação com o paisagismo? Na verdade, tanto o paisagismo, as artes plásticas, né? Hoje eu me considero uma pessoa meio... costumo dizer que se eu fosse um animal, eu seria um polvo, porque eu tenho vários braços, né? Eu gostei da tua definição, multipersona. Exato, eu sou... E aí é engraçado que eu acho que a atriz vem daí, eu sempre tive essa coisa de me identificar com muitas coisas, né? E não à toa, a atriz, o grande prazer da atriz é ter múltiplos personagens, né?
E, enfim, eu fiz teatro muitos anos, fiz 8 anos de teatro, me formei, atuei, fiz Globo, já fui apresentadora. É um meio muito, né, complexo, hora você tá, hora você não tá, e é isso. A vida real, as contas não esperam, a gente precisa estar o tempo todo trabalhando, né? Então, naturalmente, isso foi vindo pra mim, né? Primeiro veio as artes plásticas, o paisagismo, a minha mãe era paisagista, e a minha mãe sempre foi designer de interior também e paisagista. Então, eu cresci nesse ambiente, sempre morei num jardim maravilhoso, uma casa linda, minha mãe sempre teve um olhar muito diferenciado, né? E isso sempre foi muito natural pra mim. Então, naturalmente, eu acabei migrando para essa outra arte, que eu vejo como um cenário, porque me remete ao teatro. Então, eu sempre falo, eu não faço design de interior, eu faço cenários. Então, eu sinto a atmosfera, eu sinto o cliente, sinto o que é, qual é o objetivo, ou se é uma casa, ou se é um estabelecimento, ou se é um escritório, ou se é um cenário mesmo, se é uma vitrine, né? E a partir do cliente, das coisas que ele me traz, do universo dele, eu vou sentir o que eu vou trazer para estar passando aquilo, né? Traduzindo a identidade ou da pessoa, ou da marca, então... É como se um cliente fosse também um personagem que você está estudando. Qual a melhor maneira de comunicar esse personagem, né? Eu acho que todos nós somos personagens da vida, né? Assim, a vida é muito isso. Todos nós precisamos... Nós somos teatro, como dizia o Boal, né? Exatamente. Nós precisamos todo dia de manhã vestir a nossa máscara social e sair pra rua, né, para exercer os nossos papéis sociais. Porque, na verdade, todos somos múltiplos, né? Na verdade, ninguém gosta só de uma coisa, ninguém é só uma coisa, né? Você tem um médico lá que ele é médico, mas ele tem como hobby tocar piano. E você pode ver que, de repente, esse médico toca piano maravilhosamente bem, mas ele é um médico, mas... Eu conheço vários artistas que na vida dele profissional, eles são uma coisa... né? É uma persona ali totalmente voltada para o que ele às vezes para uma coisa é só racional, né? Não é inspiração. Exato, e mas pode combinar na vida dele eu acredito que todos temos artistas dentro de nós, basta explorar, né, e gostar. Agora você falando, você me lembrou, a gente estava falando de arquitetura, paisagismo, me veio na mente o Joaquim Cardoso, que foi o primeiro calculista do Oscar Niemeyer. E ele era um matemático excelente, um poeta e teatrólogo também excelente. Então, e o matemático, um teatrólogo... Então, antigamente isso era muito comum, né, na verdade. Assim, quantos poetas que exerciam trabalhos no governo... Sim, que o próprio Carlos Drummond de Andrade. Exatamente, que batiam ponto, que é uma coisa que vai completamente contra o artista. Mas tudo é a necessidade, a gente precisa... O Kafka era funcionário público. Exatamente. Então, assim, são muitos, né? Se a gente vai olhando na história, muitos tiveram esse... desafio, é um desafio mesmo, mas é o ser humano, isso, né? Que foi o que você disse, a gente descobrir a nossa multiplicidade. Tem até um poema meu que uma vez eu escrevi um verso que agora você está tornamos-nos múltiplos na ilusão de sermos uno. A gente não é uno, a gente é múltiplo. E nessa multiplicidade é que a gente encontra a unidade de ser, né? Totalmente. Totalmente, né? Somos como uma cebola, né? Tem várias camadas. Várias camadas, ali. Né? Agora, uma só. Eu estava vendo nas tuas obras, aliás, mergulhar no teu Instagram, a gente custa sair, porque são várias ideias que cativam a gente. Por exemplo, a Árvore da Vida, em que você faz um texto incrível ali, se remetendo ao arquétipo da Árvore da Vida, né? Não sei se você é também, como eu, fã do Jung, você já leu coisas... Super, adoro, né? A psicologia, o ator, ele precisa muito do autoconhecimento, né? Então, assim, eu sempre fiz terapia e sempre me aprofundei muito em mim, como forma de estudo de personagem e de mim mesma, obviamente. Então, e todas as minhas obras, elas têm essa coisa meio lúdica, né? E meio muito humana, trazendo pra vida, assim, questões né, do humano para as obras, como uma forma de trazer uma coisa lúdica e uma coisa
inebriante, né? Que nos leva para libertadora um também. lugar, assim, para uma liberdade total. E eu gosto muito da Árvore da Vida. A Árvore da Vida é uma das favoritas de todo mundo, assim, impressionante. E ela, você sabe que essa exposição que eu fiz foi uma exposição que foi muito também assim, né? Sim. No improviso, eu falei, não, eu tava com várias peças, eu falei, eu preciso fazer uma exposição, não tem mais onde botar isso, eu preciso fazer uma exposição, tô cheia de coisas legais, eu preciso mostrar isso, preciso mostrar isso. E aí aquela coisa, achei um lugar, e aí já tinha todas as peças, ela não tinha, ela apareceu no final, eu encontrei essa árvore, assim, todo o meu trabalho, ele é de artes plásticas, né? Ele é um colecionismo de peças, na verdade não são peças, na verdade também não são objetos, porque são pedaços, né, da natureza que me aparecem, né? E que quando eu bato o olho eu falo, nossa, isso dá pra virar aquilo, isso dá pra virar... Eu vejo outras coisas, né? É um olhar. Então, quando eu vi a Árvore da Vida, eu tava caminhando pelo lado da Boa Vista e vi essa árvore, que era uma árvore de uma... Ou era uma pitangueira ou é uma jabuticabeira, pela madeira, né? Sim, sim. E ela tava, todos os galhos dela assim, né? Todos os galhos pra cima. Eu falei, gente, que árvore é essa que todos os galhos estão completamente pra cima? Falei, é uma árvore da vida, porque ela tá completamente conectada com o etéreo, com o céu, que a árvore da vida é esse simbolismo, né? Da conexão como se estivesse em oração, né? Da terra com o céu. Então, assim, ela tava toda. Eu falei, nossa, vou levar ela, carregando ela quilômetros. Mas que interessante esse olhar, né? Realmente o artista ele tem um olhar que as outras pessoas é como se fossem céu, não conseguem. Várias pessoas passaram por aquela árvore e não viram nada, né? Assim como o alce, que é o chifre do alce, né? Que também é um galhão enorme, que eu olhei e falei, nossa, isso é um chifre de um alce. E aí me remeteu à tradição europeia de pendurarem as cabeças de alce. E aí eu quis fazer ele como uma forma de contestação a essa tradição de matar os bichos, né? Exibindo como troféus. Né? Exatamente, que é macabro, né? Horroroso. Então, todas as minhas artes, elas trazem essa minha conexão com a natureza, que eu sou nascida e criada no Alto da Boa Vista, então eu cresci no meio do mato, eu cresci subindo árvore, eu sou uma moleca. Ser telúrico, né? Eu sou totalmente, sabe, bruxinha, fadinha, amo, e a natureza sempre foi casa pra mim, assim, eu sempre fui aquela que entrava no meio do mato e todo mundo, mas você não tem medo? Eu falava, cara, não, tenho medo da cidade, entendeu? Aqui eu tô muito bem. Tô em casa, né? Tô em casa. Tudo certo. E aí eu acho que por isso, assim, eu sempre fui muito observadora da natureza. A natureza sempre foi o meu refúgio e o meu acalento mesmo, assim. Então, sempre que eu tô muito estressada, que eu tô com muitas preocupações, eu preciso fazer uma trilha, eu preciso me imergir, assim, completamente. E aí sempre observando muito o todo. E aí tem peças maravilhosas que a Mamãe Gaia me manda, assim, de presente E aí eu comecei nessa brincadeira de resinar, de desidratar, de tentar preservar a peça ao máximo e depois desenhando as bases, né, para valorizar isso e transformar em arte. Então, o Krasberg é a minha maior inspiração. Quando eu conheci Krasberg, eu fiquei assim completamente impactada, tomada, comecei a estudar ele, vi tudo que tinha dele, porque eu falei, gente, olha, e é um polonês que tem alma de brasileiro, né? Porque se ele tem alma... Mas ele se apaixonou pelo Brasil, ele fez uma coisa, né? Aquela casa dele que é numa árvore, ele transformou um sítio inteiro que era todo devastado. Ele trouxe essa coisa da agrofloresta antes disso de ser moda, né? Muito antes, ninguém nem se falava disso, ele estava já fazendo isso por si só, sozinho, no meio de um mato, né, que era devastado, transformou todo aquele sítio, virou uma coisa incrível de natureza, e as obras dele são muito impactantes, né, só que ele traz as obras dele são bem diferentes das minhas, porque as minhas trazem uma coisa lúdica, que é isso que eu quis trazer de diferente, né, porque eu também trabalho com restos da natureza, porém botando cores que remetam aos metais preciosos, né? Ressignificando isso, exatamente.
ele trazia muito as cores mais, o vermelho, muito... Eu até tenho uma peça que é a Lagosta, que aí ela é vermelha, porque ela é cor de lagosta. Linda peça. Eu amo ela, mas é a única que mais até que quando olham falam, nossa, parece Carlsberg. Mas as outras são todas pro bronze e, né, pro cobre, na verdade, e pro dourado, que é trazendo essa analogia de que a natureza vale ouro e ela precisa ser preservada e ela é o nosso grande condutor de energia, que é o cobre, né? Mas, enfim, voltando a Carlsberg, né, eu lembro quando eu vi aquela exposição do grito, que é um grito mesmo, né? Você vê mesmo aquilo ali, como ele conseguia trazer toda aquela profundeza, mas aí o artista, eu acho que você sempre tem que ver o artista e ver a história dele, né? Que traz muita coisa. Ele veio fugido de uma Segunda Guerra, de uma Europa, de uma Polônia devastada, perdeu todos os familiares. Então, assim, tudo aquilo estava ali. Aquele grito é um grito da natureza e é um grito dele como humano, né? Sobre a humanidade, né? Não à toa ele quis se isolar, né? Então, muito interessante, assim, e como ele se transformou sozinho, né? Que eu acho que o trabalho do artista acaba que é muito solitário, né? A gente acaba que é muito difícil pra gente mesmo se entender, e quando a gente se entende, acaba que a gente vê que, na verdade, é muito solitário e tudo bem. É como o trabalho do escritor, né? Eu noto o escritor, o escultor, o pintor, né? Sim. É um trabalho mais introspectivo, mais na dele. Por isso que eu acho tão bonito quando concilia. Foi até uma pergunta que eu fiz para a Renata Mizar, porque depois ela foi para a direção e para escrever peças e filmes, né? E ela disse, poxa, eu sou mãe recentemente e tal, então a criança em casa, eu estou naquela solidão da escrita. E você teve a experiência de atriz também, né? Porque Sim. a atriz, por mais que se concentre, ela trabalha em equipe, ela está num grupo ali. E o escritor, ele só precisa dele, ele está ali no isolamento. É muito difícil para o artista essa questão de estar no meio, né? Como hoje nas redes sociais, você tem que estar nas redes sociais o tempo todo e você tem que criar, né? E você tem que estudar, né? Isso tudo, porque é muito para dentro, é muito solitário. E ao mesmo tempo precisa ser os dois, porque você precisa mostrar, porque você precisa lidar com o público, então é sempre uma grande dualidade ali, né? E exatamente, eu lembro quando eu tava na Globo que era essa dificuldade, eu precisava de eu me concentrava muito antes de chegar lá, assim, e foi um momento onde na minha vida eu ficava muito só comigo, porque exatamente eu precisava de uma concentração muito profunda para quando chegar, ter aquelas centenas de pessoas às vezes no set, né, de figuração, de produção, de muita gente, e todo mundo, e você tem que ser simpático com todo mundo, você tem que falar com todo mundo, você tem que, porque é aquela coisa, todo mundo tá falando com você e não se liga, que você precisa de uma... Então, assim, é muita concentração mesmo, e para isso a yoga sempre foi a minha guia, assim, porque é um trabalho muito grande de se concentrar e de estar seguro, né? E de muito ensaio, de muito estudo, para você conseguir chegar e nada te levar, porque realmente é difícil, são muitas coisas, né? Muitas camadas que você tem que lidar, né? Porque hoje, ainda mais hoje em dia, em tempos de rede social e tudo mais, em que o artista é o seu próprio relações públicas, né? Ele tem que estar ali... Exato, isso é um grande desafio, né? Eu acho isso muito difícil, isso sempre foi muito difícil pra mim, porque me vender, eu sou péssima, eu sou ótima pra vender os outros, pra me vender eu sou péssima, né? Eu acho que... E acho que todo artista tem essa dificuldade de certa forma, né? Com raríssimas exceções, no Salvador Dali da vida, que já era um marketing ambulante, né? Mas é difícil. Eu admiro muito esses que conseguem, gostaria de ser assim, mas E eu acho que esses criam um personagem. Totalmente. Eu duvido que o Dali criou o Dali. Totalmente. São todos personagens criados, pra totalmente poder... bem... Tanto que quando ele estava com a esposa... Ele era tão dependente e gostava de depender tanto da esposa, né? Ele devia fazer uma força brutal para ser aquele cara sendo aquele cara exuberante, né? Exatamente. Imagina, eu amo Dali, nossa. Mas é isso, eu acho que realmente o grande desafio da nossa geração, né?
é isso, é que agora a gente tem que realmente ser tudo. E hoje até eu estava vendo uma entrevista da Alice Braga que eu achei muito interessante, que ela está contestando sobre isso, ela contesta sobre isso, né? Ela fala, aliás, ela é maravilhosa, adoro os trabalhos dela. Ela é maravilhosa, indiscutivelmente. E ela fala isso, exatamente. E eu achei muito interessante que ela falou assim, a natureza do ator é oposta à da rede social, como do influencer. Do influencer, né? Na verdade, porque é isso, o ator ele precisa de tanta concentração, ele precisa de tanta interiorização, que isso junto com o tá se mostrando, isso sempre foi uma grande questão pra mim como atriz, assim, que eu ficava, gente, eu amo as artes, eu amo interpretar um personagem, eu amo o desafio de ter que virar outra pessoa, mas eu acho essa coisa do ser famoso, isso é meio cafona, né? Isso é meio... Concordo plenamente. Sei lá, eu acho isso que foge muito, né? Stanislavski dizia, tem uma frase que eu amo, que é seja a arte em você e não você na arte. Que é isso, o ator, ele não pode se sobressair, a vida do artista não pode estar acima da arte dele. Entende? E a fama busca o oposto. Então ela vai extremamente contra o ser artista, porque o ser artista o artista não quer se sobressair a arte dele, né? Ele não quer que a arte seja coadjuvante. Exatamente, a arte não tem que ser coadjuvante, a arte tem que ser o protagonista. O protagonista, né? Então, e a fama ela vai contra isso. E os dias atuais, o que é ser um artista de sucesso hoje em dia, vai contra isso, né? Porque se você não tá em tudo, se você não é... Aí as pessoas nem, mas você é atriz, você fez o quê? Aí você faz o quê? Aí você, né? Tem muito isso. E até se você não tem um status que tem a ver com tantas outras coisas, né? Que, assim, se você é um influencer hoje, tem muito mais... É muito chances mais até considerado, né? E ganha-se muito melhor, né? Sem menor conhecimento, muitas vezes. Só que o influencer que deseja ser um artista, um ator, uma atriz, que é inteiramente justificável, ele pode querer. Sim, como outros. Pode, você vê a Grazi Massafera, uma grande artista e tal, mas ele tem que dizer, na hora que eu estiver no palco, eu deixo de ser um influenciador, porque a última coisa, eu particularmente penso assim, que o artista quer ser um influenciador de mentes, ele quer propor dúvidas, ele quer propor questões para pensar junto com a coletividade. E não influenciar, olha, pensem da maneira... Claro. E as redes sociais levam o influencer a ter aquele rebanho de seguidores indo pelo que ele está dizendo. É quase como uma religião, muitas vezes. Sim. Entendeu? E a arte é o contrário disso. É a desmistificação da religião. Totalmente. E outra coisa interessante que eu tenho lido muito também, que é do Karnal, que é um livro que não sei o que lá do Porco Espinho, esqueci agora a primeira palavra. Mas que ele fala sobre isso, dessa coisa das vidas sociais, como é louco. Porque a gente achava que, né, na teoria, as redes sociais seria para unir as pessoas. E ao invés de unir, na verdade, ela segregou muito mais. Segregou muito mais, né? Ela separou muito mais os dias. Agora está cada vez mais, cada um numa caixinha. Então, se eu sou isso, eu não posso lidar com aquilo, porque eu sou isso, eu não sou aquilo. Isso vai contra a sociedade, contra a comunidade, contra a vida em sociedade, contra a vida, o artista exatamente que aceita a todos, entende que todos somos diferentes e essa é a grande beleza, né? De convivermos, estarmos juntos e aprender e questionar. Eu não tenho que odiar o outro porque ele não concorda com como eu penso, né? Pelo contrário, eu quero ouvir o ponto de vista dele e ele ouvir o meu para crescer nessa troca. A gente buscou uma democracia e agora a gente está buscando o quê? Setorizando e botando nome nas pessoas e dizendo que é isso ou que é aquilo, separando tudo, né? E acaba sendo uma grande ignorância, porque com o igual a gente não evolui. Se eu só ando com quem pensa igual a mim, eu não aprendo nada. Vai ser sempre o melhor do mesmo, né? Do mesmo. Então isso é muito
muito doido das redes sociais, realmente, porque ela tem um poder enorme, teria um poder enorme de estar unindo e trazendo, né, informação, mas na verdade é porque também não é culpa das redes sociais, o ser humano, ele precisa se abrir, exatamente. Né, exatamente, saber usar de uma forma que você não tem que ser um ditador, você não tem que ser ninguém é dono da verdade, né? Então, eu acho que, enfim, é muito importante a gente ter cuidado, né, com essa tendência que está vindo e abrir a nossa mente, porque, na verdade, eu só sei que eu nada sei, né? E eu acho, você notou que depois da pandemia houve um grande boom dos teatros? Os cinemas se esvaziaram e os teatros estão cada vez mais cheios. Sim, é verdade. Por quê? Não é só a coisa... Isso foi discutido aqui antes também hoje com os outros convidados. É a carência, a gente ficou muito preso. Tá, tem esse dado mais superficial. Mas eu acho que é o único espaço democrático de você ouvir o diferente e levar aquilo para pensar para casa. Porque você não pode, no meio da peça, ei, não estou concordando com você, digitar ali e hatear o artista que está te falando algo que você, caramba, ele me impactou com a sua... Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Você é obrigado a ouvi-lo, porque a peça está em andamento. Sim. Então, acho que as pessoas sentem um pouco essa falta de ouvir a diferença, e eu acho muito louvável, eu estava dizendo que o Ari já fez isso, e a Renata também, de abrir o debate depois. Sim, isso é muito legal. E as pessoas, poxa, eu vivi, eu não... Você sai dali com um universo maravilhoso, uma abertura de pontos de vista incrível. Concorda comigo? Eu acho que não. Totalmente, é a troca, né? Eu acho que o ser humano ele precisa da troca. Acho que é isso, a gente só evolui através da troca, através do outro. Né? O outro é sempre um espelhamento e ao mesmo tempo um desafio, né? E que somos nós mesmos também. Sim, o né? tempo todo. Né? Então, eu acho que... E o teatro... eu acho que o teatro tem uma magia. Eu acho que a pandemia fez as pessoas sentirem falta dessa coisa, dessa energia pulsante que o teatro traz, né? Também, que é uma coisa... Que assim, eu amo cinema também, mas o teatro realmente... É visceral, você tá ali... uma outra coisa, é uma energia... que tá ali direta, né? Você sente, aqui e agora. Não tem como não sentir, né? Isso é muito incrível, assim. Eu como atriz de teatro, nossa, eu lembro, eu tive... cada vez que eu subi no palco, é impossível esquecer, porque é muita energia, assim. E como cada plateia traz uma energia também, como a plateia influencia, essa coisa... Nós somos... átomos e prótons, né? A gente está o tempo todo trocando energia. Então, por isso que o teatro ele sempre é diferente, porque a plateia sempre muda e é sempre diferente. E é muito forte isso, assim. E eu acho, quando uma peça é boa, é uma coisa assim, ela energiza, né? Como, por exemplo, recentemente eu vi muitas peças bacanas. Mas viu o Otton Bastos em cima do palco? Eu queria ter visto. Veja. Eu vou. Você vai ainda tá, né? Você não vai querer que ele saia do palco. Você vai, já terminou, mas não vai embora, não. É maravilhoso. É uma das experiências mais incríveis. E eu dei uma sorte danada de, nesse dia, estar atrás de mim a Carmen e a Fernanda Montenegro. Uau! Que foi aquele dia que ela disse, nós dois juntos somamos mais de 200 anos e tal. E eu estar ali gravando aquele encontro maravilhoso dos dois. Entendeu? Então são coisas assim que eu espero que essa geração que está vindo de teatro e televisão tenha a sorte de ir ver um Otton Bastos, ir ver uma Fernanda Montenegro e dizer assim, não, tudo bem, estou bem com a modernidade, mas eu quero voltar às raízes. Para fazer isso. Entender que isso é necessário. Para fazer isso, porque isso aí é atemporal. Exatamente. É atemporal e é da onde vem, né? E se a gente perder as nossas raízes... Não é? Agora uma pergunta instigante assim, que me veio, não sei se você já parou para pensar nisso. Com toda essa tua vivência de artista plástico e tudo mais, você fala, notei um brilho especial quando você fala no palco e tal, pinta aquela saudade e mais, a vontade de integrar numa personagem que de repente você escreva, Paulo, mas eu não escrevo. Você escreve muito bem. Você deveria pensar nisso também. Obrigada. A maneira como você justifica a tua arte é uma escrita de qualidade. Então, de você fazer uma artista plástica no palco? Nunca pensei nisso. Eu tenho pensado muito que eu preciso voltar para o palco. Sim.
Eu tenho sentido muito essa necessidade, de fato, assim, essa saudade, essa falta. Realmente estou precisando. Mas eu nunca pensei numa artista plástica, não é uma boa ideia. Eu vou pensar sobre isso. Eu vinha pensando em... Bom, tem uma personagem aí, uma personalidade do mundo que eu gosto muito, uma cantora que eu já escrevi, foi o meu TCC de formação, inclusive. Eu escrevi essa peça, que foi a primeira peça que eu escrevi. Sabia que tinha uma... Então, assim, eu ainda não... Eu preciso, então, um dia eu me ofereço a ler para você, para ouvir a sua... Isso é uma honra, né? A sua... Minha apreciação. Sua opinião, porque eu gostaria de... Quero ouvir mais e, enfim, eu preciso de escritores de verdade, para estar em dramaturgos. Fazer uma leitura. Uma leitura, ótima ideia, Júlia. Você traz a tua leitura, marca um evento aqui, você pode ler tudo. Maravilha. Bem legal. Essa é uma peça que eu acho que eu teria muito amor em fazer, assim, porque é uma personalidade que me mexeu muito comigo num determinado momento também. E eu estudei muito a vida dela também, assim, foi mais de um ano de estudo profundo e e por uma coisa de identificação mesmo, de várias questões, de pensamentos. Então, essa é um projetinho que está engavetado aqui, mas ele está querendo pular ali da gaveta, assim, já falando, Gabriela, olha aqui, já tem um tempo que você me escreveu. Tá ali. E uma coisa que eu noto muito legal também no teu Instagram, porque eu também sou fã, é que existe uma roqueira aí e uma adoradora de blues maravilhosa. Então, né? E que talvez muito dessa coisa, dessa ânsia libertadora do teu trabalho, venha dessa postura meio rock and roll. Total. Diante da vida. Cara, eu cresci no rock and roll, no meio do rock and roll. Meu pai é um artista de alma e ele sempre... Eu tive a sorte de crescer ouvindo os maiores clássicos do rock, do blues, do jazz, né? E meus primos todos são músicos, então eu cresci muito influenciada por isso, realmente. Isso realmente me energiza, assim. Se eu tô num lugar e eu começo a tocar rock, eu já fico mega animada. Você pode até admirar outros tipos de música, mas o rock é que vai lá na veia. O rock ele mexe profundo, a guitarra, o som da guitarra, ele vai aqui, sei lá, ele vem no córtex cerebral, dá vontade de, sabe, eu sei cantar. Eu quando ouço um solo do Eric Clapton, eu sinto isso. Eric Clapton, meu Deus, que é Deus, né? Eric Clapton é Deus. Eu tive a sorte de assistir o show dele aqui no Rio. Que maravilha. Nossa, foi o único bom show que eu assisti naquele arena, porque a acústica daquele lugar é horrível, né? Que ele era um lugar de Olimpíadas, que transformaram em casa de música. E aí ele não tem acústica, né? Então todos os shows que eu vou lá são bem... Inclusive a Amy Winehouse, eu também assisti lá, que também é uma... que eu sou muito fã. E não tava tão bom. Aí o Eric Clapton foi o único show que eu assisti lá que o som era impecável. Eu falei, gente, mas que coisa incrível. Aí que eu descobri, ele traz, né? Ele não o som vem de lá e ele faz tudo para qualquer lugar que seja ser incrível. Puta show, né? Assim, cara, é foda. Demais, né? E aquele CD dele, DVD também dele com B.B. King, maravilhoso. Ele B.B. King, meu pai tinha todos os discos dele. Toda semana eu ouvia muito, exatamente, essa raiz aí, né? Muito bom, o que tem de mais precioso, né, na música, assim, eu acho que é de uma qualidade, de uma harmonia e de uma audácia, né, e, enfim, eu acho que também é outra coisa que a gente não pode perder, né, porque eu sou super chata com música e hoje em dia eu sou super difícil de conseguir ir para as músicas atuais, porque eu costumo dizer, o nosso berço é incomparável, é uma coisa... E uma curiosidade, vários artistas, como Jason Pollock, por exemplo, ele gostava de fazer o trabalho dele ouvindo música. Você também trabalha ouvindo música? Sempre. A música... Eu acho a música sublime. Não tem essa de, vai atrapalhar minha consciência. Não, Não, depende do trabalho, né? Como atriz, não, porque aí eu texto. Como artista plástica, totalmente. Pô, é maravilhoso, me ajuda
a me acalmar, me ajuda a viajar. Eu acho que a música de todas as artes, ela é a mais sublime, porque ela é a que mais te conecta num estalo, né, com outra dimensão. Então é uma coisa que é fantástico, né? Assim, você pode ir de uma emoção a outra num segundo. Às vezes você tá na rua, na correria do seu dia a dia, se você escutar uma música que te remete a alguém, que te leva para um lugar, você na hora vai sentir aquilo. E isso é uma coisa que é de um poder mágico, né? É etéreo. É sublime, é maravilhoso. Eu acho incrível, assim. Realmente a música também é um lugarzinho assim, especial, né? Que eu amo. Eu não sou... Eu amaria tocar um instrumento, eu não toco instrumento, porque enfim, já faço muitas coisas, não consigo. Eu adoraria conseguir parar, queria tocar piano, principalmente. Ou guitarra. Enfim, mas eu amo uma coisa de, né, fiz muitos anos aulas de canto, amo cantar, gosto muito de cantar também. Adoraria, por isso, essa personagem, ela é uma cantora. Então, viu? Tá se delineando alguma coisa, vamos ver da frente, né, quem sabe. Mas vai ser uma honra ver esse teu texto. Depois vai ser um prazer, vamos combinar, vai ser uma leitura que eu adorei essa ideia. Trazer pessoas, essa casa realmente é uma casa, que espaço maravilhoso. Vocês estão de parabéns de estarem trazendo movimento para essa casa que precisa ser movimentada, né? Precisa ser conhecida. Porque isso aqui é uma relíquia no coração de Ipanema, né? Uma coisa assim inacreditável. E de um artista que marcou gerações, né? Guilherme Araújo, né? Totalmente, uma coisa maravilhosa. Eu quero ver com calma, que eu cheguei correndo, né? Eu cheguei aqui, agora eu quero conhecer e explorar a casa toda. Agora uma pergunta de leigo. Tudo bem? Uma pergunta de leigo. Por exemplo, Gaia, essa tua exposição, são várias obras que você reúne nessa, ou você tem uma obra específica chamada Gaia, ou Gaia reúne vários trabalhos seus? Gaia reúne vários trabalhos, porque Gaia me remeteu a Nietzsche, aquele Gaia. Exatamente, Gaia, né, é a deusa terra, né, que... Então, como o meu trabalho fala muito sobre essa conscientização nossa sobre a Terra, então por isso eu escolhi esse nome, porque traz essa ideia de que porque nós temos que olhar para a nossa Gaia, né? Aqui é a nossa mãe, a mãe geral é Gaia, né? Assim, todos nós dependemos dela e todos nós somos muito inferiores perto dela, né? Infelizmente a maioria das pessoas não se dão conta disso, né? E principalmente a ganância, né? E o poder, acha que o dinheiro é o que vale mais, né? Enquanto que não, porque se a Terra entrar em colapso, não sobra nada, não resta nada, né? E ela vem colapsando aos poucos, mostrando pra gente, na verdade... E vem cobrando essa dívida. Exatamente. Você vê as mudanças climáticas radicais que a gente está vivendo no mundo inteiro. Exatamente. Está cada vez mais insuportável, está cada vez mais sustentável e as pessoas não mudam, né? De uma forma geral, assim. Tem muitas coisas que individualmente cada um pode estar fazendo para estar mudando o impacto sobre a Terra. Então, é isso. É a gente se conscientizar sobre o quanto a gente precisa ter noção do nosso impacto de consumo, nosso impacto como ser humano, o consumo principalmente, né? Porque na verdade o capitalismo realmente é um grande erro, porque a gente não vive do dinheiro, a gente vive da terra, a gente precisa do alimento, a gente precisa da água potável, a gente precisa de uma temperatura que a gente aguente sobreviver. Que seja prazível. Que seja prazeroso, que seja suportante, e a gente está indo para uma escala que isso está ficando complicado, né? E na verdade a Gaia vem em homenagem a um livro do inglês James Lovelock, que foi um cientista bem da vanguarda, assim, foi um dos primeiros, ele que criou a primeira medição atmosférica, e ele foi um cientista que ele foi sempre muito ousado e meio... Bom, ele não se enquadra, ele nunca
ele nunca quis participar de nenhum sistema. Então, ele fugindo dos sistemas... Ele queria ser independente. Não? Ele sempre, como um cientista independente, assim como, né, um artista, são as mesmas dificuldades, né? Aquela coisa. Ele não se vendeu para uma empresa que iria pagar ele muito bem, mas ele era aquele cara que era contratado pela NASA para criar a medição atmosférica. E ele já vinha, ele tem vários livros dele, e a maioria deles tem o nome da Gaia, que é a teoria de Gaia, que ele fala isso, que o planeta, ele já lá atrás, ele já falava dessa questão do aquecimento global, que era um grande problema, que era quase que reversível naquela época, isso estou falando de, sei lá, 50, 60 anos atrás, quando ele começou a falar isso. E aí ele diz isso, e aí ele trouxe essa teoria que antigamente a ciência ela separava muito, né, a atmosfera, da biosfera, né, do oceano, e ele vem falando, olha, tá tudo integrado. É tudo junto, é tudo junto, inclusive nós, e inclusive se a gente não se atentar para isso, essa ideia de que o planeta vai acabar, ele fala, não, o planeta não vai acabar, o planeta é o maior organismo vivo que existe. E ele é super potente. Nós vamos acabar. Porque ele vai acabar com a gente. Se a gente não se atentar que a gente está tirando demais dele. Né? Basicamente isso, assim. Então, e eu acredito muito nisso. Porque é isso. A Terra vem respondendo aos tsunamis, às enchentes, a Covid. Tudo isso é o quê? São sinais. São sinais, tipo assim, vocês estão fazendo tudo errado, olha só, vamos, né? E eu acho que, e aí voltando, pegando o gancho das raízes, se a gente voltasse para as nossas raízes, né? Às vezes, hoje a gente acha que precisa-se de muito para ser feliz, que, né, a internet, né, traz essa, a mídia, a internet traz essa ideia de que o sucesso e de que a felicidade está em você ter, em você ser, em você, enquanto que, na verdade, se a gente buscar na essência do ser humano, né, eu acho que a felicidade está em ter paz, né, em estar tranquilo, em poder dormir bem, poder acordar bem, em comer uma boa comida que vai te fazer bem, de que vem de um solo bom. De se sentir uma parte harmoniosa disso tudo, né? De estar em harmonia, né? Exatamente, da igualdade, né? A fraternidade, a igualdade. Então eu acho que a gente precisa muito, se eu tivesse uma mensagem para passar, olhar para as nossas raízes, né? Que eu acho que ir para os nossos, lá atrás mesmo, né? Nossos bisavós, como eles viviam, de uma maneira muito mais simples. E muito mais feliz, né? Existe uma sabedoria no primitivo que a gente foi abandonando, né? Exatamente. Se você vai lá naqueles povos indígenas, naquelas... Existe uma sabedoria milenar que está ali. Os indígenas, é incrível. Você vê como eles são... Tá tudo bem pra eles, tudo Aliás, bem. não é à toa que você escolheu cocar, né? Não eu amo os indígenas. Eu sempre me disse, eu tinha uma mãe preta que ela falava, você parece índia! Porque... eu sempre tive essa coisa muito do mato e muito de gostar de estar no meio da natureza, de gostar de ficar pelada e de gostar de estar ali completamente... integrada, né? Integrada na natureza, e isso ser o mais importante mesmo, sabe? Eu acho que é isso, a gente tem muito a aprender, a natureza nos traz tudo, realmente, e nós devemos atentar a ela, né? Porque só tirar e não pensar e produzir lixo, né? Nós somos praticamente porcos, né? Porque a gente só faz lixo na maior parte do tempo, é um horror. Então, porcos não é um porquinho bonitinho, né? Os porcos não fazem lixo. A gente vai infectando a natureza com o lixo do nosso egocentrismo, né? Exatamente. Que acha que não, eu sou mais do que tudo. Que o homem é o centro da Terra, enquanto não. A Terra... Você vê, a coisa tão doentia que, tipo assim, grandes bilionários... deixa eu ver se vai ter vida em Marte, porque aí se a gente esculhambar com a Terra, a gente vai para Marte. Não, gente... Parece aquela coisa predatória, já parasitária. Olha, parasita, total, é uma coisa inacreditável. Eu não entendo, é uma coisa meio que não é humano, né? Parece uma outra espécie. Outra espécie, exatamente. Uma coisa assim, estranhíssima, essa ganância, esse poder, né? Transforma muito a cabeça. E aí, nessa hora, a tua arte... e de outros artistas que compactuam também dessa inspiração,
serve como um sinal de alerta, acordar esses seres humanos, porque não são só os que destroem que são os vilões, os que se omitem diante dessa destruição também. Sim. Aqueles que observam e nada falam e nada fazem. Sim. Né? Porque tem uma frase que diz, né? O mal predomina quando os bens se omitem. Quando os bons se omitem, né? Sim. E é o que a humanidade, né? A gente tem um monte de cúmplices do mal, que são aqueles que silenciam diante do que está errado. Totalmente. Mas é mais você falar, e outros né? artistas não. O esse artista grito está na veio tua pra arte. isso, né? Tá aí. O artista, ele acha que ele sempre foi. A arte veio disso, né? É. Lá na Grécia Antiga, os primeiros artistas, eles vêm da necessidade de estar mexendo a galera que tá ali indo com a boiada e fazendo tudo que os reis, os Nem saber os por que que tão imperadores indo, né? mandam, porque tem que ser. E o artista vem questionar por que tem que ser. Por quê? Vamos parar pra pensar, né? Se não faz sentido, tem que ter sentido, tem que ser bem pra todos, tem que fazer sentido pra todos. Nós somos, né? Não é um só. Sim. Né? Então é isso, viu? Espero que a humanidade se atente a tempo. Há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo, acredito. Obrigado, Gabriela, por esse depoimento Obrigada lindo a aqui. você. E como disse, o espaço está aberto aqui para você. Vamos fazer. Vamos fazer? Vamos lá. Obrigadão pela tua participação. Obrigada. Obrigado.